eu tenho que economizar. E aí a primeira pergunta que eu faço é, pra quê? Por que tu quer economizar? Porque entende que não tem como ter autocontrole se tu não tiver um objetivo, se tu não tiver uma predição da recompensa com aquilo. Quando nós falamos de sucesso, inclusive na construção de bem-estar e liberdade financeira, ter autocontrole é uma das habilidades indispensáveis para que a gente consiga efetivamente alcançar esse objetivo. E quanto mais quente é a nossa emoção sobre determinada coisa, menor é a nossa capacidade de autocontrole. Autocontrole não é algo que a gente possa seguir um script perfeito para todos. Nós temos que identificar quais são as nossas fragilidades e, dentro do meu ambiente, o que eu preciso mudar para não me colocar diante dessas tentações. Por que nós falhamos tanto na construção do autocontrole? E a verdade é que quantas vezes você não se prometeu, não, agora eu vou sentar, vou me planejar e vou fazer o que precisa para alcançar os meus objetivos? E aí você senta, você tenta se planejar e aí você se distrai com o telefone, ou senão você até se planeja e passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, você olha para trás e depois pensa, puxa, mais uma vez eu me planejei e não conquistei. Quantas vezes você pensou, eu quero seguir uma dieta, eu quero fazer exercício físico, eu quero cuidar do meu dinheiro, eu quero construir reserva de emergência, eu quero construir liberdade financeira. E no final das contas, depois de ter planejado tudo isso, aquela sensação de frustração. Mais uma vez eu não consegui. E a verdade é que todos esses desejos, né, eles estão completamente envoltos na necessidade de autocontrole. Para que a gente consiga ter boa alimentação, exercício físico, cuidado com o nosso dinheiro e, inclusive, né, bom relacionamento com as pessoas, estabelecer vínculos afetivos fortes, nós precisamos de autocontrole. Nós precisamos resistir às tentações para que a gente siga na direção dos nossos objetivos. E se isso fosse tão simples, é só exercer autocontrole, nós não tínhamos esses desafios e esses dilemas que todos nós somos acometidos. É exatamente sobre isso que nós vamos discutir no nosso episódio número 184 do podcast Mais Que Finanças. Inclusive, esse foi o assunto que eu iniciei o podcast, então dá até uma nostalgia no episódio 1 ao episódio 184, né? Mas eu comecei a relembrar e retomar esses estudos, né? Porque primeiro eu efetivamente julgo que é uma das principais habilidades que a gente precisa desenvolver. Quando nós falamos de sucesso, inclusive na construção de bem-estar e liberdade financeira, ter autocontrole é uma das habilidades indispensáveis para que a gente consiga efetivamente alcançar esse objetivo. Caso contrário, tu tá sempre priorizando o prazer imediato e acaba não conseguindo construir isso no longo prazo, né? E quando eu olho para a nossa vida hoje em dia, de todos nós, eu vejo que essa ânsia pelo prazer imediato, essa ânsia pela recompensa rápida, essa ânsia pela fórmula mágica, que tudo isso tem dificultado ainda mais o autocontrole. Então eu julgo que é indispensável que nós consigamos entender melhor o autocontrole, que nós consigamos saber como desenvolver o autocontrole para que a gente consiga chegar aos nossos objetivos. Caso contrário, nós sempre estaremos escravos dos nossos desejos, sempre escravos do prazer imediato e nunca vamos alcançar aquilo que nós almejamos, né? Então é um tema que eu particularmente julgo importantíssimo. E aí, nesse meu devaneio sobre esses temas, né, eu comecei a ler esse livro, O Teste do Marshmallow, e é sobre ele que eu quero conversar hoje com você, que ele me trouxe vários e vários insights, reflexões, e eu julguei que era muito interessante trazer para cá, para que a gente pense mais sobre essa questão de autocontrole, como fazer isso e como manter isso ao longo do tempo. Então é isso que nós vamos fazer no nosso episódio número 184 do podcast Mais Que Finanças. Podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro e nada mais comportamental do que o autocontrole. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais, toda terça e sexta estamos aqui. Enfim, sem mais delongas, para começar, eu quero ler um trecho que o autor começa o livro falando sobre esse dilema de autocontrole que todos nós acabamos vivenciando, né? Ele retoma uma frase, uma fala, não é uma frase, é uma fala bem significativa, de um economista, do Thomas, que ganhou um prêmio Nobel de Economia.
e que ele escreve o seguinte resumo sobre o dilema resultante da fraqueza da vontade, ou seja, a fraqueza do autocontrole. Vamos ao exemplo e aí depois a gente vai desenrolando, tá? Como conceituar esse consumidor racional que todos conhecemos e que todos somos em parte, que em um acesso de raiva esmigalha e descarta os cigarros, jurando que dessa vez nunca mais correrá o risco de deixar os filhos órfãos acometido por um câncer de pulmão. E 3 horas depois, caminha pela rua procurando uma loja aberta onde comprar cigarros. Que se empanturra com um almoço altamente calórico, sabendo de antemão que depois se arrependerá. O que de fato acontece e que não compreende como perdeu o controle. Que resolve compensar a falha em um jantar frugal pouco calórico, mas acaba devorando um jantar altamente calórico de novo, consciente de que se arrependerá. O que de fato logo acontece. Mas que, em seguida, se refesta. Eu lendo não dá certo, né? A disléxica lendo ao vivo é brabo. Em seguida, se refestela. Se refestela é uma palavra que também não é boa de ler, né? Se refestela. Diante da TV, certo de que na manhã seguinte terá de se levantar cedo, indisposto, despreparado para a reunião matinal tão importante para sua carreira, que estraga a viagem da Disney, perdendo a calma quando os filhos fazem exatamente o que ele sabe que os filhos fariam, quando se comprometeu a não perder a calma no momento em que fizessem. O que acontece? Então, isso é só um exemplo que nos remete muito a esses dilemas que nós vivemos, né? Essa pessoa, ela tá fumando cigarro e ela para de fumar pensando que não pode deixar os filhos sozinhos, quando que daqui 3 horas ela tá lá fumando de novo. Ela come uma comida gordurosa sabendo que vai se arrepender e para resolver essa comida gordurosa, ela vai fazer uma janta que era para ser saudável e quando vê tá comendo uma batata frita de novo. E aí chega em casa, ao invés de se preparar para a reunião da manhã seguinte, tá lá ela de novo olhando televisão e não se preparando. Assim, da mesma forma, vai viajar com os filhos, ao invés de aproveitar o momento com os filhos, tá lá, mais uma vez, né, dando piti. Por que que isso acontece, né? Por que nós falhamos tanto na construção do autocontrole? E a verdade é que nós somos humanos, e isso é um primeiro fato, né? Quando ele começa assim, como conceituar esse consumidor racional? Obviamente, isso é uma ironia. Porque se nós fôssemos racionais, nós não cometíamos isso, porque nós estamos efetivamente nos desviando da utilidade esperada. Porque o que traria efetivamente mais satisfação, né? Eu não fumar. Eu não correr o risco, no caso aqui do exemplo, né? Eu obviamente não fumo, mas eu não correr o risco de ter um câncer de pulmão, sabendo que aquilo ali poderia me dar um câncer de pulmão. Mas por que eu fumo? Por que eu como? Por que eu olho televisão? Então, o que acontece é que nós estamos diariamente nesses dilemas entre o que eu sei que eu deveria fazer e o que eu acabo fazendo. E isso acontece em todas as áreas da vida. E aí a gente se pergunta, né? Mas será que se eu tivesse mais autocontrole, mudaria? Será que essas coisas, elas estão ligadas com a manutenção de um autocontrole de resistência à tentação? E a resposta é sim, né? Porque o que acontece? Não é confortável para uma pessoa que está parando de fumar, que uma pessoa que fuma parar de fumar. É um mega desafio. Assim como não é confortável uma pessoa que está acostumada a comer comidas hipercalóricas, comer comida saudável. Assim como não é natural para uma pessoa que está acostumada a passar a noite inteira olhando televisão, dormir cedo para se preparar e estar bem disposto para uma reunião na manhã seguinte. Tudo isso exige um movimento, exige uma ação. Então, o autocontrole, ele exige ação. E uma ação que, na maior parte das vezes, ela não está aderente ao que é o mais fácil,
ao que é mais simples, ao que é menos doloroso. Pelo contrário, ela vai te exigir mais dor, ela vai te exigir mais esforço, ela vai te exigir mais dedicação naquele processo, né? Ele vai exigir que tu saia da zona de conforto. E aí que entra um grande dilema entre eu fazer o que eu preciso e que eu sei que preciso fazer, ou entre eu fazer aquilo que me dá mais prazer momentâneo. Por isso que eu iniciei falando que nós temos um problema que é essa priorização do prazer imediato. Que se nós não... Se nós tivermos, né, ferramentas para que a gente minimize essa priorização do prazer imediato, isso também vai nos ajudar no autocontrole. Projetando o futuro, vendo qual é o ganho que eu vou ter lá na frente. Então, eu quis começar dessa forma para mostrar que isso não acontece só contigo. Isso acontece comigo, isso acontece com todos nós. Isso não é um desafio teu, é um desafio nosso. E nós temos que aprender a encarar esse desafio. Nós temos que aprender a encarar, porque é da natureza humana essa priorização do prazer imediato, essa dificuldade de encarar as coisas que são mais difíceis. É normal. Mas todos nós precisamos nos debruçar para conseguir melhorar nesse aspecto, para daí sim conquistar, no caso financeiro, bem-estar e liberdade. Então é por isso que eu julgo tão importante essa discussão e esse tema, né? E aí agora, adentrando mais para o livro em si, o que o livro discute? Para quem não conhece, o Walter Mischel, que é o autor do livro, ele é um psicólogo, e ele desenvolveu uma pesquisa que ficou extremamente famosa e provavelmente tu já deve ter visto. Eu vou colocar aqui um teaserzinho da pesquisa das crianças, que é o teste do marshmallow. Então, a ideia do teste do marshmallow, e tá rodando aí o videozinho para você ver, é que as crianças ficassem diante de um marshmallow e que elas teriam que aguardar 20 minutos até que um novo marshmallow fosse disponibilizado para elas. Então, se ela conseguisse esperar, ao invés de ter um, ela comeria 2, né? E aí, como é que acontecia a dinâmica do experimento? Bom, agora tirei a coisinha. A dinâmica do experimento era o seguinte: era uma sala de aula que não tinha nada, né, estimulante, assim, num primeiro momento. Depois eles fazem outros tipos de desenho, mas o básico era uma sala normal, crua, com uma mesa e com uma bandeja com doce em cima. O exemplo é do marshmallow, mas na realidade era qualquer doce que a criança ela gostasse mais. Então tem bolacha recheada, tem chocolate, tem bala, tem outras coisas que não o marshmallow. É que ficou famoso como teste do marshmallow. E aí o experimentador entrava junto com a criança na sala, mostrava o marshmallow e dizia assim: olha, você pode comer esse marshmallow agora, ou eu vou sair. Se você quiser parar a qualquer momento, tem uma campainha aqui, é só você bater e eu vou voltar, e aí você não vai ganhar os 2 marshmallow. Ou você pode esperar, e aí você vai ganhar os 2 marshmallow quando eu voltar. Marshmallow ou doce que a criança esperou. E aí o estudo era exatamente isso, né? Será que essas crianças, e isso foi acompanhado ao longo do tempo, será que as crianças que esperavam mais durante o teste do marshmallow, no longo prazo, elas também apresentariam resultados de vida melhores? E aí o que os estudos mostram é que sim, né? Que o fato de que aquelas crianças que já tinham aquele traço de autocontrole, que elas também na vida adulta apresentaram um melhor desempenho. Então era como se o autocontrole no teste do marshmallow, ele fosse um bom preditor para que essa criança ela tivesse bom desempenho profissional, que ela tivesse bom resultado no colégio, que ela tivesse bom relacionamento com as pessoas. Enfim, ele era um bom preditor de sucesso, inclusive de questões de saúde física. E aí eles começaram a tentar entender, tá, mas o que essas crianças usaram para conseguir ter autocontrole? E aí eles começam a descrever as técnicas, né, que as crianças usaram. E aí eu acho que isso é muito válido para que a gente possa ir aprendendo mais sobre isso. Então, olha só que interessante. Algumas técnicas que eu vou contar, eu não vou ficar no livro, assim, tipo, capítulo 1, tal coisa, capítulo 2, tal coisa. Eu vou fazer um overview das coisas que eu julgo que é interessante nós discutirmos aqui. Mas, de verdade, fica aí a sugestão de leitura, tá? E depois, no final, eu vou contar o que, a partir do livro, eu pensei
e que eu acho que vai ser muito legal e vai ser um convite bem legal para vocês. Então eu só tô dizendo que eu não vou ir tópico por tópico, porque eu acho que assim, tem que ter a minha releitura do livro, sabe? Porque senão, se é só para eu fazer um resumo, então tu lê o livro, né? Ou pega um resumo na internet. Acho que esse não é o principal, assim. Acho que o principal é eu dar as minhas impressões e a minha avaliação crítica. Falando em avaliação crítica, uma avaliação crítica que eu faço é que muitas vezes o livro cita a psicanálise, faz citações do Freud, e aí depois ele reitera várias vezes sobre a qualidade da TCC, o quanto ela é, que é a terapia cognitiva comportamental, né? O quanto ela é o padrão ouro, né, para efetivamente desencadear tratamentos, inclusive para fazer com que as pessoas tenham mais autocontrole. E aí, às vezes, eu acho que fica um pouquinho deslocado as citações psicanalíticas, porque não tem a mesma base filosófica. E aí, às vezes, eu sempre fico, né, me questionando sobre esses aspectos filosóficos mesmos, mas é uma questão mais epistemológica do que qualquer outra coisa, que não diz respeito à nossa discussão, mas é só para trazer a minha avaliação crítica em relação ao livro, né? Fora isso, eu achei que o livro é muito legal e ele é super didático, eu acho que super é bom para todo mundo. Bom, então voltando aqui, né? Quais foram assim, coisas que eu acho muito interessante que eles identificaram nas crianças como estratégias que foram positivas para conseguir conquistar autocontrole e que nós podemos aplicar na nossa vida? Uma primeira estratégia, eles testaram fazer com que a criança desviasse a atenção. Então, o experimentador chegava e dizia para a criança: olha, tu tem que esperar. E durante esse tempo, brinca com outra coisa, pensa em outra coisa. Pensa numa brincadeira que tu tenha feito na tua casa. Ou realmente tira o foco daqui, né? Ou brinca contigo mesmo. Tipo, tinha crianças que ficavam brincando com o cabelo, tinha crianças que ficavam se afastavam também da mesa, então, para trocar o foco. E isso a gente vê como uma estratégia que é bem interessante, assim, né? Essa alteração da atenção. E isso é uma coisa que a gente pode fazer. Quando tu pensa assim, eu quero montar minha reserva de emergência. E aí tu passa diante de uma promoção. Quando tu pensa na promoção, tu não pode colocar toda a tua atenção voltada para a promoção. Tu tem que deslocar a tua atenção daquilo, porque quanto mais tu aloca a tua atenção naquilo, mais aquilo se torna, o que no livro também eles explicam, como uma emoção quente, né? Aquilo que vai te dando mais desejo, que vai te dando mais fissura. E esse desejo e essa fissura vão fazendo com que tu fique com mais dificuldade de ter autocontrole. Então isso é muito importante. Nós precisamos nos treinar para que nós consigamos, diante de tentações, deslocar a nossa atenção. O nome técnico é exatamente esse, deslocamento atencional. É que eu consiga não ficar fixado naquela questão que está me gerando tentação e eu consiga empregar a minha atenção numa outra coisa que nada tem a ver com aquilo. Isso esfria meu estado emocional e ao esfriar meu estado emocional eu consigo lidar melhor com aquilo, porque efetivamente eu não estou pensando naquilo. Então isso é uma estratégia muito interessante e que mostrou também que todas as crianças que apresentaram essa estratégia conseguiram um melhor desempenho. Mas não fica por aí, uma outra coisa é o afastamento, né? As crianças realmente, tipo, a cadeira tá aqui, o marshmallow tá aqui. A criança ia bem para trás e ficava longe, né? E aí, quanto mais longe, menos também aquela construção de desejo. Um outro tópico que é muito legal, que também foi feito de estratégias, é que o marshmallow ele era real. E aí, em alguns casos, eles trocaram o marshmallow real por uma imagem. E isso fez com que as crianças conseguissem resistir muito mais. E aí, inclusive, o Walter Mischel, ele diz assim, eu ingenuamente perguntei para uma criança, né? Como que tu conseguiu resistir? E diz que a criança pegou e olhou para ele e disse assim, porque eu não posso comer uma imagem. Isso ele conta no livro, né? E é muito interessante nós pensarmos, poxa, uma criança fala isso com uma naturalidade gigantesca. Eu resisti à tentação porque eu não posso comer uma imagem.
E por vezes nós adultos, nós não conseguimos resistir a tentações porque nós nos envolvemos emocionalmente com aquilo, né? Ou seja, com aquele desejo, com aquela fissura, quando daqui a pouco essas estratégias simples, assim, poderiam nos ajudar. Então, eu vou fazer uma viagem. Esfria a tua percepção sobre essa viagem. Não fica construindo toda uma imagem de, meu Deus, e se eu for para essa viagem, digamos, sei lá, que tu esteja querendo viajar para a Europa, e aí que você sempre quis conhecer a Sagrada Família. E aí você fica pensando assim, meu Deus, imagina eu lá, a Sagrada Família, para quem não conhece, é uma igreja, né, que tá na Espanha. Se eu não me engano, Madrid, talvez? Não, Madrid? Não é Madrid. Acho que não. Meus conhecimentos, né, estão fracos. Mas sabe aquela coisa de, meu Deus, e eu me vejo lá e eu tô pensando sobre como seria eu viver aquilo e tal. Isso vai fazendo com que tu vá te engajando muito naquilo. Ele discute muito esse tópico no livro, sobre como que a gente vai trazer emoções quentes e frias. E quanto mais quente é a nossa emoção sobre determinada coisa, menor é a nossa capacidade de autocontrole. Se nós conseguirmos esfriar um pouco as nossas emoções, isso nos dá mais capacidade de autocontrole. Então, quando tu tá diante de um negócio desse, tipo, nossa, eu vou viajar, e eu vou isso, eu vou aquilo, não fica criando essa imagem vívida da viagem na tua cabeça. Esfria isso. Aí eu posso entrar no Google e olhar. Ai, Jéssica, mas que frio. É isso. É pra ser frio, entendeu? Porque se ir para a viagem vai te impedir de chegar a algum objetivo que tu já tinha pré-estabelecido, tu tem que esfriar mesmo. Tu tem que dar esse. Porque isso vai te garantir que tu consiga alcançar o teu objetivo. E ao garantir o teu objetivo, vai fazer com que tu tenha mais força para que no longo prazo tu consiga alcançar outros objetivos, inclusive o ir de fazer a viagem. O que não pode é tu estar sempre antecipando esse prazer e nunca ter disponibilidade para nada, virar escravo dos teus desejos. Então, esse esfriamento, ele é muito, muito, muito importante. E aí, aproveitando para falar dessa questão do esfriamento, ele cita um experimento no artigo, no livro, que eu acho interessantíssimo. Ele fala sobre um dos estudos que ele fez junto com os seus orientados, né, orientandos, que era muito interessante, que era numa colônia de férias. E estava diretamente a ver com essa questão de autocontrole nos relacionamentos e quente e frio. Era como se fosse uma colônia de férias de 6 semanas, com crianças de baixa renda, né, e baixo SES, que a gente diz, que é um aspecto que a gente acompanha de status socioeconômicos. E eles acompanharam e ficaram dentro desse acampamento durante essas 6 semanas e ficaram mapeando o comportamento das crianças, né? Como que elas estavam interagindo, o que estava acontecendo e os experimentadores, né? Os pesquisadores anotando tudo. Por que eles estavam fazendo essa pesquisa? Porque eles estavam querendo identificar, e isso eu quero que tu reflita sobre a tua vida, sobre esse ponto. Eles estavam querendo identificar quais eram os gatilhos quentes de cada uma das crianças. E se esses gatilhos quentes, eles alteravam a capacidade da pessoa, da criança no caso, de ter autocontrole em relação às suas reações emocionais. Então, por exemplo, assim, uma criança chega pra ti e diz assim, tu é um orelhudo, digamos, né? Sei lá, um exemplo aleatório. Ou chega pra mim e diz assim, tu é nariguda. Aí eu posso ter uma reação de enfrentamento, eu posso ter uma reação agressiva, ou isso pode não significar nada para mim, né? E aí o que é interessante é exatamente isso, que eles conseguiram perceber que cada criança existia um gatilho que gerava aquela emoção quente. Então pode ser que para mim, tu chegar para mim e dizer assim, tu é nariguda, eu vou te olhar e dizer assim, sou mesmo, né? E daí o que a gente vai fazer? Eu posso fazer uma cirurgia plástica, mas meu marido não quer. Um paralelo, né? Nada a ver com o assunto, mas essa coisa da cirurgia plástica, eu já pensei várias vezes em fazer cirurgia plástica no nariz. E aí,
Eu não tenho muita coragem, na verdade, porque eu acho que não... Meu custo, assim, em relação a custo-benefício não vale a pena, né? Eu fico pensando, meu Deus, cirurgia, aquela coisa horrível. Contra o benefício, eu prefiro ficar nariguda. E aí eu brinco com o Gui, né, que eu vou fazer uma cirurgia em algum momento. E ele disse, não, amor, eu me apaixonei por ti, nariguda, eu quero morrer contigo, nariguda. Aí seguimos com o nariz. Ai, ai, brincadeiras à parte, mas é só pra dizer que isso não me afetaria. Agora, se você viesse e me falasse alguma coisa relacionada, sei lá, a pituca, relacionada alguma coisa que pra mim fosse um aspecto ainda não bem resolvido, que em mim poderia não ser bem resolvido. Já sei, eu me incomodo quando as pessoas dizem pra mim que eu sou muito workaholic, que eu não paro de trabalhar, que não sei o que, que não sei o que. Eu me incomodo, o que significa que, de certa maneira, né, aquilo ali ainda não tá bem resolvido dentro de mim, porque no final das contas, se eu não me incomodasse com nada, significa que eu tava bem resolvida. Mal resolvida em que sentido? Eu fico pensando, a pessoa não tem nada a ver com a minha vida, eu construí tudo que eu construí sendo assim, então tá tudo bem. Mas por outro lado, eu também sei que eu tenho que aprender a descansar. Eu também sei que eu tenho que aprender a tirar o pé do acelerador. E eu não sei fazer isso. A verdade é que eu não sei fazer isso. Eu me sinto mal, eu me sinto culpada quando eu fico um final de semana. Isso não acontece. De ficar um final de semana inteiro sem fazer nada. Mas, tipo assim, mesmo um turno, 2 turnos, eu fico, meu Deus, eu não tô trabalhando, eu não tô fazendo. Então, assim, eu sei que tudo que eu tenho eu devo a esse meu perfil extremamente dedicado e muito trabalhador. Eu gosto muito, eu amo o que eu faço, mas eu até hoje não aprendi a relaxar, a me acalmar, a descansar, né? Embora eu cuida muito do meu sono e tal, eu ainda não aprendi. Então, quando falam isso pra mim, eu sei que no fundo eu tenho que aprender sobre isso. Então, isso não, é por isso que eu digo que não tá 100% resolvido, que talvez eu me incomode. Então, isso poderia ser um gatilho pra mim. Agora, o meu nariz, não. Que isso nos traz de aprendizado? Que cada pessoa vai ter um gatilho pelo qual vai gerar uma emoção quente. E essa emoção quente vai desencadear um comportamento não regulado, que vai perder o autocontrole. Então, voltando ao experimento que o Walter Mischel fez dentro da coisa lá de colônia de férias, ele percebeu que algumas crianças, elas, quando sofriam bullying, elas eram muito reativas. E não tinham autocontrole, não conseguiam se controlar. Partiam uma para cima da outra, brigavam, batiam boca, enquanto outras acontecia a mesma coisa e elas não mudavam nada. Em contrapartida, essas que não acontecia nada em relação ao bullying, a depender se fosse alguma coisa relacionada à comida, tipo alguém comer a comida dela. Esse exemplo ele não dá no livro, eu tô dando, pra ficar didático. Alguém comeu a minha comida, porque eu sei que criança é sempre assim, né? Tipo, meu Deus, eu tinha deixado isso aqui pra eu comer depois. Eu e o Mano, quando nós morávamos juntos, e nós morávamos juntos por muito tempo, era sempre a função, né? Eu tinha deixado pra eu comer, e tu comeu. Então, criança tem muito disso. E aí, pode ser que essa criança que não dê a mínima, né, para o bullying, quando relacionada à comida, ela estoure e ela também tem uma reação de não autocontrole. Qual é a conclusão que a gente chega com isso? Todos nós temos algum gatilho que nos tira de uma zona de controle emocional e nos leva para uma zona quente, uma zona de reatividade, seja ela qual for. Quando nós estamos numa zona quente, nós temos menor prontidão para decisão. A nossa capacidade de raciocínio ela fica limitada. Pensa como se no nosso cérebro, o córtex pré-frontal dorso lateral, que é a área mais coerente, de boa tomada de decisão, como se ela tivesse apagada. E como nosso sistema límbico, a amígdala, nosso sistema de recompensa estivesse muito ativo, tomando conta do processo decisório. Então é como se tu estivesse muito ativo emocionalmente e muito desativo, não, e muito apagado, digamos assim, racionalmente, né? E aí isso acaba desencadeando uma resposta automática que está fora do autocontrole. Como que eu posso aproveitar isso na minha vida? O que tu quer?
te controlar? Qual é o teu principal objetivo agora? Digamos que seja construir reserva de emergência ou quitar as tuas dívidas. Quais são os gatilhos que geram uma emocionalidade quente, que fazem com que tu tenha redução da prontidão para decisão e que fazem com que tu não tenha autocontrole? Identificar isso e fazer uma reinterpretação, né, uma reestruturação cognitiva, como se diria dentro do TCC, é muito importante. Porque nós temos que aprender a esfriar o nosso sistema quente, para que a gente volte a ter prontidão para decisão e não entre simplesmente no piloto automático. Então, isso é uma das coisas mais importantes dentro da construção do autocontrole. E pode ser levado para várias áreas. Eu estou saindo do trabalho, eu me cansei e eu tô com muita fome, eu não tenho nada pronto em casa, eu vou passar no supermercado. É óbvio que tu vai ter uma predisposição a comprar qualquer coisa hipercalórica no mercado. Porque tu não tá com prontidão para decisão. Tu está com aquela necessidade imediata de resolver aquela questão que é a tua fome, e tu entra no piloto automático, tu vai no mercado e compra qualquer coisa. Acabou a tua capacidade de autocontrole. Então, o que eu quero dizer com isso? E o que o livro retrata muito bem. Autocontrole não é algo que a gente possa seguir um script perfeito para todos. Nós temos que identificar quais são as nossas fragilidades e, dentro do meu ambiente, o que eu preciso mudar para não me colocar diante dessas tentações. E aí tem uma outra estratégia que ele retrata de não colocar, né, não se colocar diante daquelas tentações, que é o seguinte, ele testa para algumas crianças colocar um marshmallow, só que tapar o marshmallow. Tipo, não deixar a criança ficar vendo aquele marshmallow. E isso já faz com que a criança consiga esperar mais. Então, olha que interessante. Se você tem problema com consumo, se você tem problema com compras compulsivas, se você tem problema com aplicativos, tu não precisa e não deve ficar lutando contra esses comportamentos. O que tu deve fazer é te expor menos a essas tentações. Não ganha no autocontrole aquele que se diz com mais força de vontade ou aquele com mais disciplina, mas ganha no autocontrole aquele que se expõe menos a tentações, aquele que esfria mais a sua emocionalidade, aquilo que desloca mais a sua atenção. Então, essas 3 estratégias que eu acabei de mencionar são discutidas no livro e que são muito interessantes para que a gente entenda como nós podemos ir implementando estratégias simples e que, se aplicadas recorrentemente no nosso dia a dia, podem ir nos auxiliando a desenvolver essa capacidade de autocontrole. O que é interessante que ele traz muito forte no livro é isso. Sim, autocontrole é uma característica que pode ser estável, mas motivação não é estável. Tu altera as coisas às quais tu te motiva. Por exemplo, pode ser que eu esteja motivada a tomar chá todos os dias porque eu estudei lá, sei lá o quê, que chá todos os dias me poderia trazer um determinado benefício. Eu vou regularmente tomar chá todos os dias porque eu tenho uma motivação, porque eu acho que o chá me traz um benefício. Coisa que 1 ano atrás eu não tinha, eu não sei. Tô dando um exemplo esdrúxulo. Mas eu não tinha esse conhecimento há 1 ano atrás. Então, hoje, eu tomo chá todos os dias. É só um exemplo, tá? Eu não tomo. Porque isso vai me trazer um benefício. Então, a minha motivação alterou. Eu adquiri um conhecimento que eu não tinha e agora a minha motivação alterou o meu comportamento. E aí pode ser que eu antes tomasse café. Agora, com esse novo conhecimento, com essa nova motivação, eu tomo chá. E aí eu consegui, inclusive, controlar a minha cafeína. Então, olha que interessante. Eu consegui perceber que existe um motivo que faz com que eu reduza um comportamento que antes estava ficando disfuncional, digamos, exemplo, excesso de cafeína, e consigo manter um comportamento consistente, porque eu fico prevendo o benefício que aquilo vai ter.
Em resumo, o que a gente tem que entender é que é a mesma coisa que as pessoas me dizem assim. Eu ia resumir, mas eu vou dar esse mais exemplo, que daí vai ficar muito claro. As pessoas me dizem assim, eu tenho que economizar. E aí a primeira pergunta que eu faço é, pra quê? Por que que tu quer economizar? Porque entende que não tem como ter autocontrole se tu não tiver um objetivo, se tu não tiver uma predição da recompensa com aquilo, se tu não prevê que tu tem algum benefício com aquilo. Isso é a motivação. E a motivação vai desencadear uma alteração no teu comportamento. Então, o que ele traz é que a gente pode treinar o autocontrole, porque ele é, sim, uma característica mais estável. Por exemplo, pessoas que têm mais conscienciosidade vão ter uma tendência maior ao autocontrole. Só que se nós conseguirmos aplicar essas estratégias, sejam elas de deslocamento atencional, seja ela de esfriamento das nossas emoções, sejam ela de modulação do nosso ambiente, e adicionar isso motivação, eu consigo ter mais autocontrole, mesmo que eu não tenha elevada conscienciosidade. Mesmo que, se eu fosse uma das crianças lá do teste do marshmallow, eu não tivesse conseguido esperar pelo marshmallow. Então, o que ele traz é que, embora o autocontrole ele seja uma característica mais estável, a motivação não é. E as estratégias também não. Eu posso ir treinando essas estratégias. E aí eu posso ir melhorando o meu processo de autocontrole. E no momento que eu consigo melhorar meu autocontrole e eu percebo o resultado disso, eu retroalimento esse meu comportamento. Porque eu tenho um reforçador positivo. Então, eu consigo guardar, eu vejo que eu consegui reserva, eu vejo que eu consegui quitar minhas dívidas, eu vejo que aquela paz maravilhosa. Eu comecei, por exemplo, a diminuir o uso de cartão de crédito, e agora eu não tenho nenhuma parcela no cartão de crédito. Nossa, que coisa maravilhosa eu iniciar o mês e eu não ter parcela no cartão de crédito. Essa sensação, ela retroalimenta, ela é um reforçador positivo que retroalimenta a manutenção do comportamento lá na frente. Então, isso é muito, muito, muito interessante, né? Uma outra estratégia que ele discute no livro, que é indispensável, é estratégia de implementação. Se então. Ele dá um exemplo de um experimento que é um experimento posterior ao teste do marshmallow e que faz o seguinte: tem o mesmo desenho de uma guloseima, né, para uma criança, e a criança tem que esperar. Só que agora existe uma outra tentação para além dos doces, né? Que é um macaco não, um palhaço. Não sei se vai dar para ver aí, mas tem um palhaço aqui, ó. E aí tem as caixas aqui que fica rodando brinquedo e comida. E aí eles colocam as crianças a fazer uma atividade que exige autocontrole, tipo colocar peças. Exemplo, um Lego. Não sei se necessariamente era um Lego como a gente conhece, mas tinha das tarefas que era ficar alocando peças. E aí o experimentador chega para a criança e diz assim, olha, vai ter um palhaço que vai ficar tentando te chamar para brincar, para comer doce, para brincar. Ele vai ficar te tentando. Quando ele fizer isso, lembre-se que se você conseguir esperar, você vai ter mais uma recompensa, mais um marshmallow. E aí, para que você consiga controlar o instinto de ceder à tentação e ir brincar com o palhaço, você fale, não posso, estou trabalhando. Não posso, estou trabalhando. Baixe a cabeça e trabalhe. E aí, olha o resultado que interessante que deu, né? As crianças que fizeram né, essa estratégia de implementação se então, por que se então, né? Se o palhaço falar comigo, então eu vou dizer estou trabalhando. Baixa a cabeça e segue trabalhando. Não posso, estou trabalhando. E aí você vai alimentando isso. Olha a diferença. A interrupção durava, em média, menos de 5 segundos nas crianças que estavam com o plano de implementação. E essas crianças com o plano de implementação, elas conseguiam organizar 138 peças no tabuleiro. Em contraste, as crianças que não tinham essa estratégia se então,
Elas, ao invés de 5 minutos de paralisia, né, para escutar o que o palhaço estava dizendo, elas tinham 24 segundos de paralisia. E ao invés de montar 138 peças, elas montavam 97. Ou seja, uma diferença bem significativa, né? Aquelas crianças que foram treinadas pelo experimentador, pelo pesquisador ali, a dizer assim: se um palhaço falar contigo, então diga: não posso, estou trabalhando. Essas crianças tiveram um melhor desempenho do que aquelas crianças que não tinham esse comando. Eu implementei esse comando na minha vida para um aspecto que é doce. Todo mundo sabe que eu amo bolo, que eu gosto muito de comer doce. E aí eu tô com essa estratégia de ser então, né? Essa estratégia de implementação para doces. Eu defini, acho que eu já falei em algum outro episódio, ou falei no Instagram, não lembro, que a minha regra é a seguinte: se eu for em uma padaria, que eu e o Gui a gente gosta muito final de semana ir tomar um café, comer um bolo numa padaria. Só que o que a gente fazia? A gente ia na padaria e voltava para casa com mais bolo, né? Pro outro dia. E aí agora eu estabeleci a regra. Se eu for na padaria comer bolo, eu não volto para casa com doce. Então eu posso ir comer, mas eu não posso trazer para casa. E aí eu tô com essa regra já há quase um mês. E tá super funcionando. Eu saio, eu como uma vez no final de semana, quando a gente sai, né? Mas eu não trago para casa. E isso já é ótimo, já inibe, porque não tendo em casa eu não como, né? E aí a gente pode aplicar essa estratégia para vários aspectos e ela é muito simples de ser aplicada e mostra uma eficácia bem interessante. Parece uma coisa nada a ver, mas o que acontece é que quando... É como uma alteração cognitiva mesmo, né? Quando tu tem esse pré-compromisso, tu já tem mais ou menos um padrão de comportamento pré-estabelecido contigo mesma. E isso facilita muito a tomada de decisão. Se eu não tivesse acordo nenhum comigo, obviamente eu levaria mais doce para casa, como eu estava fazendo antes. Então isso é mais uma estratégia né, de autocontrole. Um outro fato que eu quero chamar a atenção, para a gente já ir concluindo, e como eu disse, né, meu objetivo não era que me debruçar sobre todos os aspectos do livro, porque daí ler. Mas um outro aspecto que eu julgo que é muito interessante que eles discutem aqui são as questões afetivas, né? Ele descreve um experimento que se chama experimento do estranho, que é com crianças em que a mãe fica com a criança e ela sai. E aí a criança fica com o estranho e vê a reação daquela criança com o estranho. E aí, por que isso me chamou muita atenção? Porque eu sou uma pessoa muito controladora. Muito controladora. Tipo assim, a Pituca vai sair e vai andar em algum lugar. Eu fico, meu Deus, Pituca, tu vai te chamar. Pituca, pra quem não sabe, é minha cachorrinha. E Guilherme é meu marido. Volta e meia eu falo deles e por vezes eu me esqueço que pode ser que você esteja chegando aqui hoje que você não conhece a Pituca e o Guilherme. E aí o que acontece é que eu digo assim, eu fico ansiosa, né, com algumas coisas. Tipo, eu quero controlar onde ela pisa, onde ela vai. Tipo, aquele excesso de proteção. E aí isso me pegou muito nesse livro, porque ele diz que no teste do estranho, as mães que, no momento que ficavam brincando com as crianças antes de sair, né, que ficava nessa brincadeira com muito controle sobre a criança, tipo, tu vai brincar com esse brinquedo, tu vai fazer exatamente isso. Ou seja, não dava muito espaço para a autonomia da criança, essa criança apresentava depois menos autocontrole. E aquelas crianças que tinham uma liberdade maior, elas apresentavam mais autocontrole. Então isso me pegou muito, porque eu vou ter que ser uma mãe, se um dia eu for, que tenho que me controlar, né, em relação ao controle excessivo frente à criança. E aí isso eu acho muito interessante, que ele mostra também essas construções de vínculo afetivo, né, o quão o vínculo afetivo e não o vínculo dominante controlador, ele é importante para a construção de uma criança que resiste a tentações. E aí, diante deste assunto, que eu também acho muito legal, eu vi um filme, um documentário que eu vou trazer num próximo episódio aqui pra gente discutir. Mas enfim, sobre o livro, né? Eu trouxe aqui várias estratégias que ele discute.
É óbvio que não se esgota por aí. Existem outras estratégias discutidas no livro, existem outros experimentos discutidos no livro. E o que acontece é que esse tema, como eu disse, eu julgo ele muito, mas muito relevante. E quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a parar e pensar assim, e isso faz nem um mês, né? Eu comecei a parar e pensar assim, se sempre eu julguei que a nossa capacidade de resistir a tentações momentâneas, né, e abrir mão do prazer momentâneo era um dos principais fatores que afastava as pessoas da construção do bem-estar. Justamente porque ela está sempre priorizando o presente e não consegue fazer dinheiro sobrar no bolso. E o antídoto para isso é o autocontrole. E o antídoto para o autocontrole é a motivação. Então uma coisa leva a outra, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, eu preciso fazer com que mais pessoas consigam treinar autocontrole. Porque como é discutido no livro, ele pode ser treinado. Mas para isso a gente precisa de um protocolo bem estabelecido, baseado em ciência, para que mais uma vez a gente não entre nessa construção de projetar, não cumprir e se frustrar. E aí, ao ler esse livro e refletir sobre tudo isso, eu tive uma ideia. E é muito interessante, né? Porque essas ideias, elas surgem a partir das minhas percepções sobre os meus próprios desafios e os desafios dos meus alunos, desafios dos nossos clientes. E aí eu pensei na criação do TAF, que é o treinamento de autocontrole financeiro, para que a gente efetivamente faça dinheiro sobrar no bolso, para que a gente efetivamente tenha de forma sistematizada várias estratégias que nos ajudem a manter o autocontrole. Mas não só isso, que também a gente possa compreender tudo que está por trás do autocontrole, né? Ou seja, o que a gente chama dentro da terapia cognitiva comportamental e de outras terapias de psicoeducação. Preciso entender o porquê que eu falho para conseguir corrigir. Então, o TAF vai ser isso. Ele vai ter dois módulos, né? Em que o primeiro, ele vai partir de toda essa construção do que é autocontrole, por que nós falhamos, como que o nosso cérebro lida com o autocontrole, toda essa construção neurocientífica. E no segundo módulo, nós vamos discutir, ok, eu já entendi o autocontrole, eu já entendi as falhas, eu já entendi o que acontece no meu cérebro, mas como que eu treino o autocontrole? E aí o módulo 2 vai ser direcionado para o treinamento de autocontrole, com várias e várias estratégias. Aqui eu só mencionei 4 ou 5 estratégias, mas lá eu vou discutir todas as estratégias, as mais validadas estratégias científicas de autocontrole, para que a gente efetivamente não fique mais uma vez nessa frustração e que a gente consiga parar, né, de ser tão imediatista e caminha na direção dos nossos objetivos. Então, tenho o prazer de convidar, é uma coisa completamente nova, que eu realmente tive a ideia, construir toda a estrutura a partir desse livro, né, a partir da motivação que esse livro me deu para compartilhar mais sobre esse assunto. Eu julgo que é uma habilidade indispensável para ter sucesso nos teus objetivos, então eu te convido a participar no dia 9/11 de uma live que eu vou fazer no YouTube, né? Para que a gente conheça mais sobre o TAF e que você possa ter a oportunidade de aprender mais sobre autocontrole e aplicar na tua vida. Então, será um prazer enorme, fica aí o convite, vou deixar um link aqui na descrição que você consegue já deixar o seu nome ali e já coloque na sua agenda. Temos um encontro marcado, dia 9/11. Vamos desenvolver autocontrole, tá certo? Meu muito obrigada até aqui e eu te espero no dia 9/11. Te espero também no próximo episódio do podcast Mais Que Finanças. Obrigada e até lá.